Olá, maltinha, como é que nós estamos? Estamos hoje para falar sobre Universidade versus Politécnico. Há realmente diferenças? Será que elas têm impacto no mercado de trabalho? E quem é a FNAESP e quem é o João que anda a defender com unhas e dentes o ensino Politécnico? Vamos já pôr a bola a rolar. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite, João, para estar Obrigado, aqui. eu. Fala-nos um bocadinho primeiro, para a malta perceber o que é a FNAESP e o papel que tem também, obviamente, no ensino superior e, neste caso, então, Politécnico, não é? Claro. Olha, em primeiro lugar, obrigado, Rafael, por esta dinâmica que tu tanto tens de desmistificar algumas questões. Esta é, se calhar, a maior questão que o presidente da FNAESP luta contra, que é desmistificar o que é que os politécnicos fazem e porque é que nós dizemos que somos muito melhores do que qualquer um. É agora em tom de brincadeira, mas a FNAESP foi há 34 anos uma necessidade que as associações de estudantes, nós, ao contrário, por exemplo, das universidades, nós temos quase uma associação de estudantes por escola. Portanto, as universidades têm uma associação académica por instituição. Portanto, nós somos 56 neste momento associados, temos mais 20 ou 30 associações que também existem e ainda não estão federadas e estão a começar o seu percurso. Isto também é um percurso de construção, mas que efetivamente o que acontece é que a FNAES surgiu com uma necessidade de haver alguém que fosse a voz destas mais de 60 associações a nível nacional. E, portanto, a partir desse momento, a FNESP tornou-se, se calhar, a única estrutura no movimento estudantil, também há no privado, mas no público, a única estrutura estudantil, que representa um subsistema só. Portanto, nós só representamos associações de estudantes dos politécnicos e das escolas não integradas que têm um subsistema e que estão inerentes ao subsistema politécnico, incluindo as escolas superiores de enfermagem, as de hotelaria e a náutica. Portanto, há aqui um trabalho de reconhecimento, de valorização, e nós temos uma coisa muito gira que é todos os nossos dirigentes são dos quatro cantos do país, não é dos quatro cantos do mundo, mas dos quatro cantos do país. E essa é a dinâmica gira, porque nós tanto temos assembleias em Bragança, como temos em Beja, como temos em Coimbra, como temos em Leiria. Portanto, há esta diferença, a grande diferença entre, se calhar, as estruturas que a malta conhece mais, que são mais regionais. Nós temos este âmbito nacional que nos dificulta, mas também nos facilita aqui algumas guerras e algumas conquistas que nós temos tido. Sem dúvida, possibilita que vocês tenham uma abrangência do mundo académico muito grande, de saber o que é que se passa, ver padrões, o que é preciso estruturalmente mudar, coisas que se calhar são mais locais, fazer essas comparações, se calhar é muito mais fácil ter essa visão dessa forma, não é? Até dá-vos muito mais informação, não é? Basicamente. Também é uma dificuldade, atenção, porque às vezes o que nós achamos que na nossa realidade, porque nós também somos estudantes, e eu estudo no IPCA, em Barcelos, e o que eu acho que em Barcelos funciona, pode não funcionar em Castelo Branco, por exemplo. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de mediar aqui consensos, e nós, associações, mas também uma coisa muito certa para ficar, na minha opinião, já registado, os politécnicos perceberam uma coisa há muito tempo, só juntos e com a mesma mensagem é que conseguimos fazer valer a nossa voz. Portanto, aí também facilita um bocadinho o trabalho dos dirigentes da FNAES. Sem dúvida. Eu sinto que é aquela. Foi aquele. Se calhar vocês, enquanto Politécnico, posso me considerar parte, que também estudei no Politécnico, ficaram com aquele sentimento de underdog e foi tipo, não, nós temos que nos juntar, que isto underdog o caralho, não é assim, isto não é bem assim. Vamos mostrar o que é que Exatamente, valemos, não exatamente. é? Portanto, acho que foi muito bem, sem dúvida. E já falaste e introduziste aí a questão pronto, ser estudante do IPCA, fala um bocadinho como é que foi esse percurso, para a malta também te conhecer um bocadinho, enquanto presidente da FNAESP, até lá está, do teu percurso até chegar aí a presidente agora. Agora? Há algum Eu tempo acho, já. aquilo que eu notei foi quando cheguei à dificuldade que tu tanto tentas ajudar as pessoas a escolher um ensino superior e saber o que é que realmente eu queria fazer da minha vida. Foi decidido no momento em que eu tive antes, no IPCA, porque a minha mãe foi estudante do IPCA recentemente, portanto ela na altura dos 18 anos ou da idade dita normal de estudar não teve essa possibilidade. Depois já mais velha, com os filhos mais velhos, decidiu ir estudar e foi estudar solicitadoria. Eu fazia-me sempre muita confusão e por isso é que gosto tanto do Politécnico. Aulas muito teóricas, muita teoria, muito oratória, só ouvir. E então um dia fui falar de Erasmus, porque eu fiz Erasmus no secundário, a uma aula no IPCA, que o professor tinha pedido aos filhos das alunas se alguém tinha feito Erasmus. E eu, por acaso, fui, e nesse mesmo dia estava na sessão e depois saí e estava a haver uma festa no corredor, ao qual depois eu descobri que era as candidaturas às listas da Associação Académica.
ao qual o meu padrinho, que depois acabou por ser meu padrinho, era o candidato, e eu, na altura, pus-me lá a jogar PlayStation, era miúdo, tinha 13, 14 anos, e adorei a dinâmica daquela instituição, e depois, por seguimento lógico, e porque já queria muito, e gosto muito da área do direito, fui para a solicitadoria. Nunca quis direito, propriamente dito, porque já me disseram, é aquela mítica, se posso usar esta expressão, boca, aqueles que queriam ser advogados, não, eu queria ser solicitador, foi a minha única candidatura, mas eu adorei a dinâmica das instalações, tudo muito novo, tudo muito recente, tudo muito familiar. Podia chegar a qualquer lado, cumprimentar qualquer pessoa, e isso fez-me gostar imenso. Entrei na Associação Académica logo no primeiro dia do IPCA, fiz a inscrição, a matrícula, apanharam-me logo no corredor, fui logo para a sede da Associação Académica, e nesse dia fui logo a um treino, porque eu entrei no departamento desportivo, fui logo levar umas bolas para a malta jogar a bola, e depois, pronto, fiz o meu caminho, fui trabalhando. A FNAESP entrou também numa altura em que eu, o antigo presidente, até o Tiago Diniz, eu era da lista contrária ao Tiago, fomos um contra o outro e agora somos grandes amigos, e é isto mais uma vez revela que nós percebemos que só juntos é que faz sentido. Depois acabei por ser presidente da Associação Académica e comecei a olhar e a ter uma visão que eu acho que todas as estruturas devem ter, nacional. E aqui nos Politécnicos só funciona se tivermos com a FNAESP. Porquê? Porque temos as mesmas realidades em pontos do país diferentes, com necessidades diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Há várias escolas de educação, há vários institutos superiores de engenharia, há várias escolas de saúde, portanto, nós conseguimos trazer um bocadinho de cada. Isto fascinou-me imenso e a Associação Académica cresceu, na minha opinião, porque pronto, acho que tivemos a sorte de fazer parte de uma estrutura, e principalmente de uma estrutura nacional, porque isso fechar-nos na nossa bolha nem sempre é benéfico, e hoje, como se costuma dizer, a roda está inventada, temos várias maneiras de a usar, portanto, não custa nada essa partilha e acho que isso é importante para crescermos. E pronto, isto foi o meu caminho, que depois o Tiago acaba por chegar ao seu fim, entre aspas, do movimento associativo, e surgiu a oportunidade de alguém de Barcelos tentar reunir consensos, nunca tinha acontecido, tinha sempre sido Coimbra, Lisboa, Porto, assim, estas cidades, Setúbal, muitas vezes também, portanto, cidades maiores ou perto dos grandes centros metropolitanos, e vem aqui um rapaz de Barcelos que é natural de Boticas, tentar unir o país, e acho que para já tem corrido bem. Portanto, isto foi um pequeno resumo daquilo que foi o meu caminho, e como dá para ver, eu gosto imenso, imenso mesmo desta dinâmica. Rapaz rijo de Barcelos. Ah, ali, eu por acaso vejo, eu estou sempre atento para ver o que é que se Claro. passa, obviamente, no movimento académico, e vejo muitas vezes tu tu estás sempre à espera do comboio, pá. É tipo, é impressionante. Tu estás sempre à espera do próximo comboio para ir para mais um sítio, todos os dias. É tipo, é inacreditável. Este rapaz, o João, está sempre em movimento, malta. Está sempre em Portanto, se movimento. a CP nos estiver a ouvir, se quiser fazer um patrocínio, aproveito já Ora, aí para deixar está. o desafio. Ora, aí está, patrocinar a FNAESP para conseguir continuar a ajudar os estudantes de ensino superior politécnico. Ora, aí está. Exatamente, Ora, aí está. Eu exatamente. acho muito bem. Não há cá ofertas de Interrails. Não, isso não chega. Não é, isso não chega. Está bem, ó, o governo. Uh, mas, sim, opa, e já agora um grande abraço para o Tiago. Já cá esteve, já é interino, já faz parte da mobília, digamos, aqui do podcast. Já cá teve do curso dele, já cá teve também quando era presidente da FNAESP, já cá teve agora enquanto Erasmus, e há de voltar também enquanto ele agora trabalha na agência de Erasmus de Nacional de formação, Erasmus. pá. Então acho que continua a fazer um excelente trabalho. Grande abraço para ele. Agora, o que a malta quer muito saber, obviamente, mas afinal, quais é que são as diferenças entre universidade e politécnico? E para aqueles um bocadinho mais informados, há diferenças? Rafael, eu quero acreditar que haja. Eu confio que haja essas grandes diferenças. Mas, muito rapidamente, eu acho que não é dizer que um é melhor ou que outro é pior. É a primeira mensagem que eu quero dizer. Acho que um tem uma missão e outro tem outra. E isto é bom, porque traz várias valências diferentes para conseguirmos pôr o país a rolar, como se costuma dizer, e a E como eu atualizar. gosto, os estudantes terem escolhas, poder de escolha Exatamente, diferente, não é? exatamente. E até tem mais, em cidades, por exemplo, como Coimbra, hoje em dia já há estudantes que olham para o Politécnico de Coimbra como uma verdadeira opção para estudar, porque aquela tipologia de ensino, para ele faz mais sentido. Porque é que eu disse Coimbra? Porque Coimbra é a cidade da Universidade de Coimbra, é a Universidade de Coimbra,
E, portanto, acho que aí já mostra que alguns estudantes já têm um olho para perceber qual é o impacto que o ensino superior vai ter na vida deles. Mas também, muito rapidamente, aquilo que diz a lei é que é feito para a teoria, tudo que é o pensamento crítico sobre as coisas, portanto, que é as universidades, e depois aqueles que preparam a profissão. O que é isto da profissão? É aquilo que tu vais ser após a tua formação académica. Portanto, a primeira grande diferença é logo, uns são os pensadores, outros são os que executam. Os que executam somos nós, os politécnicos. Mas a grande valência que nós temos é que nós, não tendo de parte, ou não dando importância à questão do pensamento, acho que sim, a investigação, o desenvolvimento de teorias, nós temos uma coisa muito boa e muito benéfica, que é prepararmos já a profissão. Nós preparamos profissionais, por isso é que também há nas nossas instituições cursos técnicos superiores profissionais. Portanto, que são mesmo virados para a valência de este estudante sai, entra na empresa e rapidamente faz o que tem a fazer, porque já teve os estágios, já teve essas experiências, já foi preparado para esse efeito. Eu dou um exemplo muito grande, por exemplo, solicitadoria. Em comparando com direito, nós não temos, por exemplo, história do direito. Porquê? Porque não faz sentido nós aprendemos essa teoria toda quando nós vamos ser solicitadores, e na vida de um solicitador não interessa qual é a história do direito, mas sim perder tempo, se calhar com estágio, com outras UCs que são importantes para o nosso desenvolvimento, e esta questão do estágio é a grande diferença, porque há, por exemplo, nas tecnologias da saúde e na área da saúde, cursos que todos os anos têm um estágio. 2 meses, Sim. 3 meses, 6 meses. Portanto, esta realidade empresarial, eu acho que é a grande diferença que nós temos, e se rapidamente querem se aproximar do mercado de trabalho. Ou até, há uma coisa, Rafael, que eu acho que é importante, perceber se realmente aquilo será a carreira que nós queremos seguir. Porque muitas vezes nós temos colegas que, ao fim do primeiro estágio, decidem, não, isto não será para mim, não é isto que eu quero, e alteram 360 graus a sua vida, por causa desta questão mais prática. Ou até estudantes que arranjam oportunidades por esta tipologia de emprego, por esta tipologia de ensino, que é a profissionalização, e os académicos, de certa forma, estão a ser deixados para trás, não é voltando a falar mal, porque as pessoas querem rapidamente ter pessoas e rapidamente ter profissionais que deem resposta às necessidades das empresas. Portanto, acho que estas são as grandes diferenças entre as duas instituições. Um prepara a profissão, outro prepara o pensador, não descurando a importância de cada um, mas é aqui que está a grande diferença. Sim, sem dúvida, pá, várias coisas importantes aí. Primeiro, é claro, como água, e foi uma das cenas que eu fiquei super impressionado, porque novamente, eu quando venho aqui para a malta posso não conhecer, quando nos episódios dos cursos, eu venho leigo completamente, eu não quero saber absolutamente nada sobre o curso, eu venho para saber aqui com os testemunhos. E uma das coisas que eu reparei, que é um padrão claro nos cursos de saúde versus os cursos de todas as outras áreas, é o quão práticos e a quantidade de estágios que eles têm. E foi como tu disseste, desde o primeiro ano eles começam nem que seja com um estágio de observação. E eu comecei a ver mais e mais, mais cursos e disse: epá, isto devia ter em todos. É tipo, em todos, porque isto faz exatamente a diferença que tu fizeste. É, primeiro, começam desde cedo a praticar, na base, ponto final. E segundo, também, e isso é um impacto muito grande para os miúdos que eu vejo, que é aquelas clássicas crises existenciais que todos temos enquanto estudantes universitários, que não, se não for todos os dias, é todas as semanas, mas principalmente no primeiro ano, que é, eu Exatamente. estou ou não estou no sítio certo. E para saber se estou ou se não estou no sítio certo, nem sempre apenas a teoria vai chegar, ou as aulas práticas ou teórico-práticas vão chegar. Esse tipo de estágios tira logo da frente. E já houve vários testemunhos, não só da área da saúde, mas principalmente da área da saúde, que tem logo no primeiro ano, que é logo, yeah, eu fui logo, tive logo, mais não seja, a observar, e meus amigos, se eu não gostasse, eu não tinha ficado ali. É literalmente o que eles dizem logo, é tipo, tem-se logo o contacto muito com a realidade, não é? Sim, deixa-me só dizer outra coisa, porque até as próprias empresas, muitas vezes, ajudaram, e porque é que nós temos essa mobilidade mais rápida de atualização. Porque também as próprias empresas e os CTESPs, por exemplo, foram uma oportunidade para as pequenas e médias empresas, não é só para os grandes grupos empresariais. Nós, em pequenos empresários, hoje em dia já recebem estágios e já conseguem captar pessoas, que era uma coisa que não acontecia antigamente. Mas além disso, eu acho que há outra coisa importante, que é as empresas também trouxeram mais rapidamente atualização às instituições. Um caso muito simples: engenharia mecânica, numa instituição, que, por exemplo, no ISEC, os miúdos disseram que só recentemente é que atualizaram aquilo que eram os laboratórios. Porquê?
porque chegaram lá as empresas e disseram, meus amigos, já não funciona assim, os estudantes que foram para estágio disseram, já não é estas máquinas que nós usamos, então provocou aqui uma revolução quase industrial dentro da instituição, para atualizar também a própria instituição. E acho que isto é benéfico, porque também muitas das vezes nós sentimos que o que estamos a aprender não servirá de nada. E às vezes chegamos ao mercado de trabalho e dizemos, realmente, aqui metade das coisas que eu perdi o meu tempo na minha formação académica não me servem para nada porque já estou completamente desatualizado. E acho que isto também é algo que é benéfico e que ajuda a estar mais enquadrado com aquilo que é as atuais necessidades. E acho que Sem isto é dúvida. outra diferença e outra valência positiva que nós temos em relação às universidades, por exemplo. Sem dúvida, vocês ao ser muito mais locais, vocês, institutos politécnicos, serem muito mais locais, também têm esta proximidade e a maioria em Portugal, para a malta que possamos saber, são pequenas e médias empresas, portanto, né, é servir o mercado, não há dúvidas. E a partir do momento que se começa a servir a alguns, eles começam a ver, ei, espera aí que vem aqui bom produto. Começam-se a aproximar cada vez mais. E depois é uma necessidade, efetivamente, das empresas e cada vez mais e captar o talento mais cedo. Portanto, é win-win para ambas as partes completamente, de longe. Depois falaste aí muito bem da questão dos CETESPs, pá, que acho que foi uma excelente aposta para não só malta, digamos, como dizia já há bocado, do percurso normal, de alguma forma, ou que não tem os exames nacionais, ou que não tem, entre aspas, a média suficiente para aquilo que imaginava e pode ir dar um primeiro passo num CETESP, um, mas também para requalificação da população. É tipo, foi importantíssimo nessa medida. Portanto, é mais uma valência excelente que só existe institutos politécnicos. Exatamente. Deixa-me só dizer outra coisa que é um dado preocupante, e não é só, isso até é um mito que existe. Portanto, os CTEs hoje em dia não é só para aqueles que não queriam estudar ou não tinham média suficiente. Yeah. Há muita gente e muitas empresas que já pedem técnicos especializados. O que é isto? É exatamente as pessoas que saem dos CTESPs. O que é isto? É pessoas que fazem um ano e meio de aulas e logo 6 meses de estágio dentro de uma empresa, 8 horas por dia, 40 horas por semana, a trabalhar já durante 6 meses. O que é que o CETESP também foi importante? Hoje em dia, só 30% dos estudantes do ensino profissional é que decidem ter uma formação superior. E estamos a falar de muita gente que continua a não entrar no ensino superior e muita gente que não está altamente qualificada para dar melhores resultados às empresas portuguesas. Porque quanto mais as qualificações, eu acredito, melhor é a resposta que as empresas dão às necessidades. E além disso, principalmente no interior, ajudou a dar outra oportunidade a estudantes que não têm tanta capacidade financeira e puderam ficar nas instituições onde as nossas instituições estão, puderam fazer uma formação superior e alguns, e agora a grande parte deles, alguns na altura e agora a grande parte deles, prosseguem os estudos a uma licenciatura. O que é que isto para mim é importante? Que é dentro da região, há aqui um produto que está a ser altamente qualificado ao longo dos tempos. E acho que isto é fantástico e é uma ferramenta enorme. E depois foi aí, quando falamos das pequenas e médias empresas, que obrigando a que todos os estudantes, são cerca de 18 mil estudantes, em CETESPs, tenham que ter um estágio, tivemos que ir procurar outras empresas, outras valências, e isto ainda trouxe uma coisa muito mais gira, que é, hoje em dia já há empresas a pagar às instituições para ter CETESP dentro da empresa, porque é uma necessidade real, aqueles 30 formandos que fazem. E para as pessoas perceberem, os CETESPs são financiados pela Europa, a Europa disse que havia essa necessidade, e além disso, porque é que são bons? Porque têm que estar enquadrados com a estratégia das comunidades intermunicipais. O que faz com que, supostamente, os CETESPs que estão abertos terão altamente emprego na sua região. Portanto, são várias valências que ajudaram, mas a nota principal que eu deixo sobre os CETESPs é a abertura que deu e a oportunidade que deu às regiões, principalmente do interior, onde a capacidade financeira das famílias costuma e continua a ser mais débil do que aquelas que estão no litoral, dando uma oportunidade a estas regiões que muitas vezes são esquecidas, e grande parte delas são esquecidas, de requalificar e de crescer a população ali. E que nem sempre temos que ir para os grandes centros para ser bem-sucedidos, e há ali empresas e pessoas para nos receber através dos vários níveis de formação. Sem dúvida mesmo. Lá está, portanto, isto é um produto 100% politécnico. Já lá vamos o que é que, entretanto, houve de algumas atualizações do que é possível agora fazer também
nos institutos politécnicos. Uh, a única coisa, para esclarecer também a malta a perceber, por exemplo, medicina não existe. É tipo, há de deixar também essa diferenciação para a malta em termos de escolha, que já sabem, como sempre, aqui é dar informação à malta, é que de escolha, medicina não existe em institutos superiores politécnicos, pelo menos ainda. Vamos deixar assim, Não, que para já aqui eu já não, para já não. pelo menos deixamos para já. Para já não, mas isto hoje em dia uma pessoa nunca sabe qual é o futuro, mas também acho que há ferramentas e há áreas específicas, por exemplo, muito importantes que se falam hoje em dia, que são 100% nossas. A área da educação, por exemplo. É daqui que todos os professores que vão para as secundárias, para os básicos, para os centros infantis, para o ensino superior, são formados nas nossas instituições. E, portanto, isto é um curso 100% nosso. Porquê? Para as pessoas perceberem, porque estão a formar professores. Educação é esse o objetivo. E, portanto, outro caso muito normal, as ciências agrárias, a agronomia, tudo que foi o desenvolvimento de algo que é muito nosso também ao longo, se lemos a história de Portugal, a agricultura sempre foi a base de trabalho do povo português e este desenvolvimento, mesmo, por exemplo, na área do vinho, é muito potenciado no Douro. Porquê? Porque há lá um Instituto Politécnico, tanto perto de Bragança, como também o próprio Politécnico do Porto. Portanto, há aqui a área da agronomia e das ciências agrárias, em que deu um potencial enorme. Uma questão muito simples, Ponte de Lima, que é uma cidade lindíssima, e que vive muito daquilo que é o vinho, daquilo que é o desenvolvimento da agricultura, tem uma escola superior agrária. Portanto, é para as pessoas também perceberem que nós não abrimos instituições ou cursos porque quisermos. Há um princípio base e houve uma necessidade à altura de fazer assim. E acho que isto tem tudo uma lógica e um impacto ainda maior do que aquilo que nós devemos ter, acho eu, ainda na sociedade. Sim, se não me engano, acho que já tive dessa escola de Ponte de Lima aqui um testemunho no canal. Mas acho que sim. Já não me lembro é que foi o curso, pá, já são para cima de muitos. Malta possa não saber, já são, no dia que estamos a gravar isto, 131 cursos diferentes, de centenas de escolas, instituições por todo o país diferentes, mais de 300 testemunhos, portanto, não vos falte informação e saberem Isso. ter informação para escolher. Isso é que é importante. Tendo informação para escolher. A partir daí a decisão é vossa. Não tem nada a ver com isso. Querem precisam de ajuda, de perceber como é que funciona? Sim, senhor. A partir daí, É procurar, não é? a da escolha é vossa. A partir da escolha é vossa. E ainda por cima, para melhorar. É que já agora não é preciso ir que via malta, pá, aí eu não encontro o episódio, não sei o quê. Tu tens este e não sabia. Então, tu crias um site, tem um link na descrição, há um site que é tipo o centro quase dos testemunhos, é ir lá, consegue escrever, procurar por um curso. Se não tiver, é para votar pelo Bix. Vocês continuam a ser vocês a mandar, não sou eu. Vocês votam, os cursos bem. É assim que funciona. Até é democrático para o vosso lado, é vocês decidem. É isso, é isso. Vocês decidem e a FIA acabou. É assim que funciona. Mas estávamos a falar há bocado porque só faltava vocês acrescentaram, vocês, enquanto instituições de politécnicas, acrescentou, digamos, para trás, com os CETESPs, e só faltava ir para a frente, para o final do curso, que é os doutoramentos. E que, tu, não só tu, mas tu e os teus antecedentes, meu Deus senhor, que sua dela, mas já há doutoramentos, caraca. Ah, sim, senhor. Fala um E bocadinho digo-te, desse processo e da mudança do nome, esse tipo de coisas. isto posso-te dizer que foi uma das maiores guerras que eu, como dirigente associativo, tive. Porquê? Porque havia muita gente dependente desta decisão, muitas instituições que estavam prontas a fermentar, a fazer o seu trabalho e não deixavam. Porquê? Porque uma simples lei dizia que não era permitido. Ao longo dos 20 anos, são cerca de 20 anos que esta luta durou, por fase. Portanto, numa primeira fase só dávamos bacharelatos, portanto, que é espécies de licenciaturas, para as pessoas perceberem um bocadinho. Conquistamos as licenciaturas, top, já podemos dar licenciaturas. Passo seguinte, mestrados, outra vez um problema, que as instituições politécnicas não tinham capacidade para dar mestrados, conquistamos os mestrados. Voltámos novamente à guerra, demorámos quase 20 anos a conseguir finalizar esta questão dos doutoramentos. A FNAESP e as suas associações fizeram quilómetros e quilómetros e reuniões com os diversos grupos parlamentares, com os diversos deputados. Estivemos na Assembleia da República 2 vezes a dar a nossa visão sobre aquilo. Mas acima de tudo, eu acho que não só para os politécnicos, foi para o país o reconhecimento. Porque as pessoas às vezes esquecem-se que no interior do país, por exemplo, temos 7
dos 15 politécnicos e 2 universidades. O que é que isto significa? Que potenciamos a investigação no interior em mais de o dobro do que acontecia anteriormente. O que é que isto para mim é importante? Captação de pessoas, talentos, fixação de jovens, o desenvolvimento das próprias regiões, a captação de empresas que olham já muito para a nossa investigação como qualidade máxima e com impacto brutal na economia, e depois a tal economia circular que tanto se fala no ensino superior que os estudantes são, que estamos a falar agora num nível acima daquilo que irá ser. Agora, há uma grande diferença novamente para as pessoas perceberem. Nós não vamos fazer o mesmo que fazem as universidades. Novamente estão a criar pensadores. Aquilo que nós vamos fazer é levar a investigação para dentro da empresa e ela vai nos dizer assim: eu preciso de uma solução para este problema. E nós, através da investigação dita profissionalizante, vamos resolver outra vez os problemas da sociedade e ir à conquista de novas soluções para que as empresas tenham uma resposta muito melhor do que aquilo que já têm. Mas isto foi um do maior orgulho, porque eu consegui terminar o fim, quase, apanhar o fim, fazer os últimos quilómetros da meta, da corrida, e ser eu a passar a meta, mas tenho que agradecer aos mais de 20 presidentes da FNAES que trabalharam este tema e que foram tentando, aos poucos, lutar por isso. E esta é a grande conquista, pode-se dizer, de 2023 para os politécnicos e para o país, foi esta valorização. A questão do nome, eu sempre dei um exemplo muito simples, e tu que fazes este tipo de podcast, e eu pergunto se as pessoas escreverem, se um estudante que não é português escrever universidade em Portugal, não há nenhum politécnico que irá lhes aparecer nas pesquisas. Provavelmente em sexto, sétimo, oitavo lugar na pesquisa poderá aparecer algum, mas a nível internacional é difícil hoje em dia explicar o que é um instituto. Não é um politécnico, um instituto. Mas as pessoas não sabem, mas, por exemplo, há um politécnico chamado Instituto Politécnico de Paris, uma das maiores instituições da França. Uma das maiores instituições de Itália é o Politécnico de Milão, também é super reconhecido, e depois o grande politécnico que toda a gente conhece, que é o MIT, que é uma instituição também politécnica, mas que, como vocês estão a perceber, o Instituto tem desaparecido nestas instituições, porque é algo difícil de explicar para quem está completamente desenquadrado da dinâmica. São Portanto, muito menos acho que anos, foi. não é? No mercado, não é? Tipo, o nome em si tem muitos menos anos no mercado, ficou sempre University, universidade, ponto final, não é? Sim, mesmo o MIT, as pessoas conhecem, mas não têm noção sequer que é um instituto politécnico, por exemplo. Exatamente, é MIT e acabou, ponto final. Exatamente, exatamente. Mas é o grande exemplo, se nós olharmos assim para a Europa e o Politécnico de Macau é outro, portanto, as grandes instituições, e eu gosto de dizer isto porque dá-me orgulho de dizer isto, dos diversos países, normalmente são os politécnicos. Porquê? Porque tem esta ferramenta de estar próxima das empresas, é bom para as empresas e é bom para as instituições. E muitas vezes, por questões políticas, interessa muito mais que uma instituição capte pessoas e talentos e empresas do que esteja a formar alguém que depois irá para fora porque não há oportunidade naquela região. E essa visão é normal que aconteça, por isso que nestes últimos anos nós temos crescido de forma abismal. Nós tivemos 21 mil candidatos em 50 mil, portanto, é só para verem o crescimento que nós temos tido a nível de concurso nacional de acesso. Já estamos quase nos 50%. É Mas eu não muita digo isto para fruta. deixar as universidades de parte, acho que elas têm a sua missão, atenção. Acho que elas têm a É, sua missão, mas tem que puxar a claro, brasa à minha sardinha, não é? claro, claro. E é muita fruta, pá, é muita fruta. 21 mil já é muita fruta. Mas o que é que eu ia rematar com isso? Pá, pronto, sim, sem dúvida foi uma luta lá. Estavas a dizer da cena de passagem de tantos presidentes, foi ganhar a medalha de ouro nesta feta de passagem do testemunho, Alicia, para andar para correr para lá fora. Mas opá, foi muito bom. Quando eu vi, eu próprio, eu já, quando eu entrei, que eu entrei em 2015, já ouvia professores nessa altura a dizerem: porra, uma pessoa queria ter aqui um doutoramento, há mão de obra para isso, há estudantes interessados, uma pessoa não consegue fazer isso, pá, nunca mais se consegue ultrapassar isto. Em 2015. E isso já vem muito de antes, mas tipo, para mim é os primórdios, que foi quando eu entrei na universidade, no ensino superior. Mas pronto, acho que é uma grande conquista, sem dúvida. Eu próprio fiquei deste lado, tipo,
Carago, pá, finalmente, pá, porra, estava difícil. Ahm, mas conseguiram e é o mais importante. Para tirar também da frente, e acho que se não ficou bem implícito, acho que é importante também falar sobre isso, que muitas vezes a malta, os que estão pela primeira vez a conhecer o ensino superior politécnico, como é que funciona, ahm, já me chegou perguntas da valorização que tem no mercado de trabalho, se é igual, se o diploma é igual, se isto tudo é igual, ou se há as empresas discriminam um ao outro. Pá, diz-me tu, João, eu nunca vi isso acontecer. Eu também acho que isso é mais um mito que criam por trás de nós. Não, mas também, se voltarmos há uns anos atrás, acontecia a diferença. Portanto, eu dou outra vez o mesmo exemplo. Por exemplo, alguém que tenha um diploma da Universidade de Coimbra, anteriormente, era valorizado em relação a alguém que tinha um diploma do Politécnico de Coimbra. Hoje em dia, já não é bem assim. Portanto, já há aqui uma realidade diferente. E eu acho que as empresas também perceberam que tinham uma necessidade brutal de novos quadros. E hoje em dia ainda se fala disso. Portanto, há várias empresas que não conseguem contratar pessoas, não têm capacidade, às vezes, e agora o grande razão de não é só a capacidade financeira, é onde é que elas estão. E faltam-me estes profissionais disponíveis para trabalhar. E então o que é que aconteceu? Nós conseguimos adaptar de alguma forma e as pessoas perceberam que a partir do momento que entrou o primeiro, correu bem, entrou o segundo, correu bem, fizemos estágios, correram muito bem, os miúdos entraram e triunfaram rapidamente, ou até triunfaram e ainda conseguiram trazer algo de novo, e isto costuma-se dizer que o passa a palavra tem uma capacidade enorme de resolver problemas, e o passa a palavra teve uma capacidade enorme de resolver vários problemas, e hoje em dia até há várias regiões que vivem da capacidade dessas instituições de serem fortes, captarem gente, trazerem pessoas, e volto a referir, porque isto custa muito que seja assim. O interior do país, se não tivesse estas instituições, se já está desertificado, ainda mais desertificado ficava. E, Completamente. portanto, o nosso diploma hoje em dia já é olhado com uma capacidade enorme. Porquê também? Porque nós temos as valências de ter um currículo não unilateral, portanto, temos um currículo bilateral com várias experiências, e eu dou sempre este exemplo: um estudante que saia do ensino profissional, faz um estágio, entra no CETES, faz outro estágio, vai para uma licenciatura, faz outro estágio. Portanto, ele chega ao mercado de trabalho com 3 estágios curriculares. Isto para alguém que vai contratar é dizer: este rapaz está prontíssimo para pôr a mão na massa e trazer algo novo para a empresa. Portanto, aí é que houve a mudança de paradigma, apesar de que nós ainda temos muito que caminhar, mas já não é tão vinculada essa, pode-se dizer, desvirtuação daquilo que é um currículo politécnico e aquilo que é um currículo universitário. E acho que isso é uma benesse que nós vamos conquistando ao longo dos tempos, mas que em grande parte das regiões já ninguém quer saber de onde é que vem, desde que haja qualidade, e normalmente somos nós que estamos presentes, portanto a qualidade vem interna. E tu falavas disso dos doutoramentos, e uma das maiores frustrações que as instituições tinham é que já estavam a produzir conteúdo, já tinham centros de investigação, já faziam investigação, mas depois o estudante tinha que ir à universidade mais próxima, assinar o papel, e eles ficavam com as propinas e com a patente daquele trabalho. Isso era Exatamente. frustrante para as instituições. O que para mim é um sinal de que nós tínhamos imensa qualidade para fazer este trabalho, para depois alguém ter que assinar o papel. Mas se iam nos buscar para parcerias, é porque afinal nós temos qualidade naquilo que fazemos, e acho que acima de tudo as pessoas podem ficar descansadas que a empregabilidade do Politécnico terão sempre integração em qualquer empresa. Acredito eu, em qualquer ponto do país, não me tenho visto essa queixa. Pois há outros problemas, claro, que existem, mas isso está inerente a qualquer jovem ou a qualquer adulto em Portugal. Sim, sem dúvida. E foi exatamente aquilo, é a situação que tu descreveste. Eu imensas vezes vi os professores e colegas meus nessa situação, exatamente isso. Eu, peraí, mas tu fizeste, estás a fazer tudo aqui, vais lá, oh, tenho que ir lá, tenho que assinar um papel, não sei o quê, não estou a perceber nada disso, não tenho que ir lá assinar um papel qualquer. Lembro perfeitamente disso de acontecer lá, para dar contexto à malta. Eu estudei na STECP Porto, que é em Felgueiras, foi por isso que eu vi muito bem essa realidade, que o CICESI que eles têm lá, com o Centro de Investigação. Um, mas é engraçado agora reviver, fez mesmo um flashback de tipo, "Ih, pois foi, eu vi a malta a Normal, acontecer era o que isto." acontecia, É era tipo... o que acontecia, era o que mas acontecia em pronto, qualquer lado. é isso. Para terminar, acho que falámos de
basicamente de tudo que eu acho que era muito importante a malta perceber mesmo, para estar bem informado para tomar uma decisão, um, e efetivamente ver institutos politécnicos, universidades politécnicas, não é? Como uma opção como todas as outras, e com bons olhos, com as suas vantagens. Última questão, e que surgiu do Instagram, é engraçado que isso, por um lado, é aquilo que tu disseste, e eu não vi no mercado de trabalho, pá, e felizmente tenho tido bastante contacto não só da minha experiência, como ir a algumas situações, por exemplo, tal um bootcamp com a Magma Studio, tipo, o contactando com a malta, recém-licenciados, estão a entrar no mercado de trabalho, nunca vi isso a existir. Por outro lado, recebi aqui uma questão que é, que a única coisa que a pessoa escreveu foi sobreviver ao preconceito. Portanto, internamente, entre os estudantes, não obviamente entre estudantes que estão em universidades politécnicas, mas entre universidades e universidades politécnicas, pelos vistos, isto ainda existe entre os estudantes. Portanto, queres rematar com uma mensagem final aqui para a malta e ajudar esta pessoa que, pronto, que infelizmente ainda sofre sobre este preconceito? Eu acho que essa pessoa não se precisa de preocupar, porque se estuda num Politécnico, está no sítio certo e vai conseguir triunfar, se calhar mais rápido do que alguns colegas dela que gozam tanto com ela. Eu acho que isso, o período de adaptação e daquilo que foi a nossa formação superior nos Politécnicos hoje em dia, já nos dá uma capacidade enorme de fazer frente a todos os desafios. Portanto, para que fiquem já registados, não é ensino de primeira, nem é ensino de segunda. Estamos a falar de duas instituições com missões completamente diferentes e acho que isso é que é o tal que tu dizias no início, importante porque dá outra ferramenta ao país, pode-se trabalhar de outra forma, e eu volto a repetir uma coisa. A nossa missão, por exemplo, nas regiões, e as pessoas que sintam isto mesmo no coração, porque tem um impacto brutal nas regiões, nós conseguimos desenvolver as regiões porque nós temos que ter essa proximidade com as pessoas, com os serviços, com as empresas, com aquilo que é o dia a dia de uma região. E essa região responde-nos com emprego, capacidade e vivência académica. E, portanto, tudo isto traz desenvolvimento de um país. E, portanto, as pessoas que metam isso na cabeça, que se forem de um Politécnico, estão a ter um impacto brutal na vida das pessoas que vivem naquela região. E principalmente nos pequenos empresários que não conseguiam ter ferramentas de trabalho, novas pessoas para trabalhar, novas pessoas para dizer aqui há a realidade empresarial e nós aproximamos-nos dele e disseram nós estamos aqui para vos acolher, venham para cá que nós temos técnicos especializados e temos pessoas especializadas para vos dar essa resposta. E acho que como mensagem final, eu ando sempre às turras, como tu sabes, com a malta das universidades, aqui mais do movimento associativo, mas a gente dá-se sempre bem. Há bons exemplos que conseguem sobreviver duas instalações na mesma cidade. Há excelentes exemplos que mesmo, por exemplo, na Universidade de Aveiro, há o ensino politécnico e há o ensino universitário, e não é por isso que o estudante do politécnico vai ser menos que o estudante do ensino universitário. Há cidades, por exemplo, na zona do Minho, que há duas instituições politécnicas, uma universidade, e nenhuma delas é vista da pior forma por parte das empresas. Portanto, eu acho que acima de tudo as pessoas têm que perceber que se estão naquela cidade, naquela instituição, e se vêm para um politécnico, tenho a certeza absoluta, fica aqui uma aposta em direto, que terão sucesso no mercado de trabalho e que serão uma marca de excelência, que eu sempre disse, era a frase que eu mais usava, que na altura a presidente, ainda presidente, o Rico, gostava muito que eu lhe dissesse que um estudante de politécnico é uma marca de excelência e que vai dar um impacto, e é a grande diferença. Tu, agora para essa pessoa que tanto receio tem do preconceito, vais ter um impacto direto na vida da profissão que tu escolheste, porque estás a ser feito para seres um profissional dessa área específica. E, portanto, acho que os universitários têm que entender que nós estamos a crescer e isso, deixa-me só deixar em jeito de provocação final, faz alguma comichão a muita gente e acho que as pessoas têm a perceber que cada um tem a sua missão e cada um tem o seu impacto. Mas fica assim só um jeitinho de provocação aí para a malta quando tiverem a ouvir isto. Muito bom, muito bom. Obrigado, muito mais uma vez, muito obrigado, João, por teres vindo aqui esclarecer a maltinha, estarem muito bem informados, e com esta boa disposição que eu com mais gosto aqui estar com a malta sempre na boa, a informar a malta. E agora, para ti que estás desse lado, o YouTube diz que há aqui, deste lado é que é? É deste lado? É deste lado, não sei de que lado é que é, mas o YouTube está-te aqui a recomendar um vídeo, portanto vai lá ver, está bem? É isso, acho que vai-te ajudar.
Obrigado, maltinho. Um abraço.